Olá pessoal, sejam bem-vindas de novo aqui ao nosso canal e dando seguimento, dando sequência à série de vídeos sobre os exames laboratoriais, conforme eu havia já me comprometido com vocês. O nosso exame de hoje se refere à hemoglobina glicada. Esse exame também ele é muito importante para aquele nosso paciente que está pré-diabético ou já é diabético e outras comorbidades também. Mas antes de começarmos, eu peço a vocês, se inscreva aqui no canal, ao final do vídeo deixe o seu curtir, né? Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Esse canal é para você que é leigo, que não é profissional da área da saúde, então eu sempre abordo os temas aqui relacionados à nutrição, à alimentação, à saúde, à qualidade de vida, sempre numa linguagem de fácil entendimento, uma linguagem muito simples, para que você já possa imediatamente aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família. Então, se você não está inscrito ainda aqui no canal, não perca tempo. Nós sempre temos assuntos atualizados, assuntos relevantes para a sua saúde, ok? Então, vamos ao nosso vídeo de hoje. Vamos dar início ao nosso vídeo de hoje sobre o exame de hemoglobina glicada. Lembrando você sempre, né, antes de começarmos o vídeo propriamente dito, que a glicose é muito importante para as nossas células, né? A glicose nos confere energia, mas o excesso dela nos é prejudicial. E esse exame é um dos exames que eu considero extremamente importante. O exame nos mostra a verdadeira relação do que nós comemos, do que nós consumimos e os resultados que são refletidos na nossa saúde. Nos mostra se você realmente está se alimentando bem. É um exame diferente do exame que muitas pessoas, muitos médicos e nutricionistas e outros profissionais da saúde costumam solicitar, mas ele é um exame extremamente importante. O exame mais conhecido da maioria de vocês, com certeza, é o da glicemia de jejum, mas não é o principal. A glicose ou glicemia de jejum é um exame também importante. É um exame que nos dá um resultado imediato, né? O quanto de açúcar, o quanto de glicose o nosso paciente tem no sangue. Porém, ele não reflete o estado clínico, as condições, a quantidade dessa glicose no sangue nos últimos meses, nos meses anteriores, né? E esse exame de hemoglobina glicada é, vamos dizer assim, um dos exames para nós olharmos para aquele nosso paciente que já está com uma pré-diabetes, aquele nosso paciente que já está com diabetes, como também é solicitado para pacientes que possuem síndrome metabólica e tantas outras doenças, sim, porque a síndrome metabólica tem uma resistência à insulina associada a ela. E não basta nós somente avaliarmos a glicose de jejum e nem somente a insulina, né? Nós temos que analisar o paciente dentro de uma visão muito mais ampla e muito mais complexa, né? Tem outros exames, obviamente, que são tão importantes. Nós temos aí a curva de glicose, a curva de insulina, nós profissionais calculamos também o que nós chamamos de índice Roma-IR, mas nós não vamos nos referir a eles agora, porque o nosso assunto do vídeo é o exame de hemoglobina glicada. Pois bem, o exame da hemoglobina glicada é um dos exames mais estáveis.
ele reflete a situação do nosso paciente nos últimos meses, mais exatamente nos últimos de 3 a 4 meses, né? Quantas vezes em consulta nós perguntamos, nós nutricionistas temos que fazer uma anamnese, né? Fazer um histórico também alimentar do nosso paciente, e aí nós perguntamos ao paciente o que ele costuma consumir. E muitas vezes o paciente já chega meio que se justificando, né? Dizendo que não consome nada de açúcar, ou muito pouco, ou eventualmente, né? Quase nada de farinhas, de lácteos, de produtos de panificação, por exemplo, né? E o exame vai servir justamente para confirmar se o paciente está falando a verdade ou não. O exame vai nos confirmar ou não se o paciente realmente disse a verdade. Então não tem como fugir dele. Mas vamos começar. O que vem a ser a hemoglobina? A hemoglobina nós encontramos dentro das hemácias, que são os glóbulos vermelhos do nosso sangue. Nós temos alguns tipos de hemoglobina, mas essa que nós vamos falar aqui, como é a hemoglobina glicada, nós vamos nos referir especificamente a ela, né? A hemoglobina A1C. É ela a responsável pela coloração vermelha do nosso sangue. E a hemácia, onde ela se encontra, é a responsável por levar oxigênio às células do nosso corpo, aos nossos tecidos, e no nosso vaso sanguíneo estão essas hemácias. Essas hemácias, elas se ligam ao ferro e ao oxigênio para transportar esse oxigênio para todo o sangue, consequentemente para todas as nossas células, já que as células precisam de oxigênio. A hemoglobina é uma proteína. Isso seria o ideal, o normal que acontecesse. Mas, infelizmente, a hemoglobina é uma das proteínas que também passa pelo que nós chamamos de processo de glicação. A glicação é a principal causa das doenças clínicas vasculares. Essa glicação é um processo em que as moléculas de açúcares se unem a essa proteína. A glicação aqui eu me refiro da hemoglobina. Essas moléculas de açúcar se unem a essa hemoglobina, fazendo com que a hemácia não consiga desempenhar o seu papel, ou seja, o transporte de oxigênio. Mas o que são esses produtos de glicação? Vocês devem estar se perguntando, né? Muitos nunca ouviram falar sobre isso. Quais são esses produtos, né? Pois bem, esses produtos, por exemplo, pessoal, são aqueles de padaria, são as farinhas, os lácteos, o leite, né, e derivados. Ou seja, o que é preciso para que aconteça esse processo da glicação? É preciso uma proteína, um açúcar e a ação do calor, né? Aí nós temos sim o processo de glicação, onde a hemácia, a hemoglobina dela, vai se ligar ao açúcar, ao calor e não vai se ligar ao oxigênio, que seria o normal de acontecer. Nesse caso específico, quando nós temos níveis elevados de glicose no nosso sangue, essa hemoglobina do tipo A1C, ela vai receber a glicose e vai sofrer a glicação. Por isso, nós precisamos sempre controlar o nosso consumo, a nossa alimentação.
Porque, como eu falei, a glicose de jejum ou a insulina, esses exames nos dão uma situação atual, mas nós temos que saber o que já vem acontecendo no paciente. Temos outros exames, obviamente, nós temos vários outros que vamos avaliar também. Vamos fazer um comparativo para avaliarmos a saúde do nosso paciente, né? Em algumas situações específicas, é imprescindível que o nutricionista solicite estes exames. Abrindo um parêntese aqui, no diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, é uma doença que tem como fator de risco a hereditariedade. É importante um histórico familiar também dessa doença, porque a partir do histórico familiar nós também podemos avaliar o risco do nosso paciente de vir a desenvolver o diabetes, né? O diabetes tipo 1 também é frequentemente associada com outras doenças autoimunes, né? Como a doença autoimune tireoidiana, como a doença celíaca, a doença de Addison, enfim, há outras doenças autoimunes. Então, também pedimos o exame de hemoglobina glicada destes pacientes. E existem, obviamente, pessoas que têm o fator de risco hereditário para desenvolver o diabetes, né? E o diabetes tipo 1, que é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle, né? Fazendo uma outra referência aqui, que eu também acho válida, para que vocês entendam, né? Que diz respeito à doença de Alzheimer, que nós chamamos de diabetes tipo 3. É uma doença de demência precoce, né? Onde no cérebro os produtos finais derivados dessa glicação avançada que eu acabei de me referir vão promover uma inflamação, levando a um risco maior das doenças demenciais. Por isso que o nível de hemoglobina glicada tem que ser analisado. Quanto mais alta estiver a hemoglobina glicada, mais neurônios nós vamos perder. Então temos que ficar atento também nas questões de desenvolvimento, de aceleração, né, da doença de Alzheimer. Ok, de quanto em quanto tempo esse exame de hemoglobina glicada é solicitado pelo nutricionista? Bom, nós pedimos ao paciente, ele volta com o resultado, nós vamos avaliar esse resultado, vamos confrontá-lo, né, com outros exames, mas para que nós possamos pedir o exame novamente, só pode ser após uns 3 ou 4 meses. Nesse meio, o paciente já em tratamento, conforme o que o médico ou o nutricionista prescreveu, tem esse período, nós temos essa janela de 3 a 4 meses. Mas, ok, Nutri, mas nós temos que avaliar o nosso paciente e não esperarmos de 3 a 4 meses. Por isso que durante o tratamento do nosso paciente, nós nutricionistas temos que avaliar a evolução, avaliarmos esse tratamento. Pedimos outros exames para nos ajudar a estabelecer as metas do tratamento, para ver a quantas anda o nosso paciente. Entre um desses exames está o exame da frutosamina. Eu não vou entrar em bioquímica aqui, não precisam se assustar. Mas o exame da frutosamina é um outro exame, é um exame bem parecido com o da hemoglobina glicada.
mas que mede a glicação de uma outra proteína também importante a ser analisada, que é a albumina. É um exame muito confiável para confirmação de diagnóstico e até mesmo para que nós possamos fazer um prognóstico futuro do nosso paciente. Importante, pessoal, é vocês saberem, hemoglobina glicada é um exame importante, mas isoladamente não podemos avaliá-lo. Por isso, o profissional de saúde, o nutricionista, correlaciona a hemoglobina glicada com outros exames. São vários os exames, o exame da glicose em jejum, como eu falei, o exame da insulina, o exame de uma apolipoproteína, que nós também pedimos, o próprio hemograma, enfim, temos uma série de outros exames que precisam ser correlacionados. Agora, é importante sim o exame de hemoglobina glicada para nós termos um perfil do nosso paciente, um perfil do que já vem acontecendo com ele. Pessoal, ficamos por aqui. É um exame simples, é um exame de sangue, ele é muito simples, mas ele é muito importante. Então, esse era o nosso assunto de hoje, o exame da hemoglobina glicada. Não só para pacientes pré-diabéticos ou pacientes diabéticos, ou pacientes com Alzheimer, ou pacientes com síndrome metabólica, ou pacientes com algum distúrbio na tireoide ou outra doença autoimune. O profissional sabe e vai te solicitar quando o exame for necessário. Ok? Ficamos por aqui, agradeço como sempre a companhia de vocês e não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative a notificação de novos vídeos e compartilhe o vídeo com mais pessoas, com seus amigos, com a sua família, ok? Então, nos vemos num próximo vídeo.